Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com informações aqui do Legislativo Paulista do Brasil e do mundo. Vamos falar novamente com a repórter Carolina Franca, saber as informações que ela tem. Ela está lá no plenário Juscelino Kubitschek. O que você traz para a gente, Carol? Bom dia novamente, Gerei, a todos que nos assistem. Eu volto aqui ao Jornal da Rede Alesp para falar da destinação de recursos aí para a Defesa Civil de 180 municípios do estado. De acordo com o governo paulista, serão 39 milhões destinados para obras preventivas, como compras de equipamentos e também pontes. Desses 39 milhões, 22 serão destinados aí para 44 municípios que vão fazer essas intervenções preventivas, principalmente para a época de chuva, nessa construção de ponte e também compras de equipamento. Os outros 17 milhões serão destinados a pelo menos 143 municípios do estado, também para a compra de equipamentos, né? Então, uma ação importante aí, principalmente para a época de chuva. A gente sabe que dezembro, no verão, tem essa incidência maior de chuvas, né, aqui no nosso estado, então é importante. O anúncio ele foi feito no Palácio dos Bandeirantes, juntamente com o governo paulista, né, o governador paulista, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e alguns outros deputados. Falando um pouco aí do trabalho da Defesa Civil, atualmente, agora nessa época de seca, ele ajuda na prevenção e auxilia no combate de incêndios. E a gente sabe que na época de dezembro tem aquela famosa Operação Verão, que também ajuda aí nessa questão das enchentes, das chuvas, que acabam assolando aí muitos municípios aqui no nosso estado, né, Jeremias? Então, uma ação muito importante, esse valor aí que é oriundo do orçamento paulista, que foi aprovado aqui no final do ano passado, no final do ano de 2020, pelos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de São Paulo. Gerê. Muito obrigado, viu, Carol, pelas informações. E olha, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação teve o debate sobre o projeto de lei 146 de 2020. A reportagem é da Tayana Conrad. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu com a finalidade de deliberar o projeto de lei 146 de 2020, que determina a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais, enquanto vigorar a medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus. O deputado Mauro Bragato, do PSDB, presidiu os trabalhos. Por unanimidade, foi aprovado o projeto de lei 146 de 2020, de autoria conjunta da deputada Leci Brandão, do PCdoB, e dos deputados Dr. Jorge do Carmo e Maurici, ambos do PT. O projeto de lei 146 de 2020, de autoria da deputada Leci Brandão e dos deputados Maurici e Dr. Jorge do Carmo, que determina a suspensão do cumprimento de mandados de integração de posse e missão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais, enquanto vigorar medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus, Covid-19. O relator desse projeto foi o deputado Emílio de Souza, com voto propondo a redação final. A reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acontece todas as quintas-feiras, às 14 horas. Muito bem. As duas doses ou a dose única de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em 12,41% dos brasileiros. São 25.746.662 da segunda dose e 522.164 da dose única. Um total de 26.260.000 pessoas imunizadas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa e foram divulgados às 8 horas da noite desta quarta-feira. A primeira dose foi aplicada em 73.569.254 pessoas, o que corresponde a 34,74% da população. Somando as duas doses e a dose única, são 99.838.000 vacinas. Perdão. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1 milhão
e 34.598 pessoas em 190.122 na segunda dose e em 91.058 na dose única, com um total de 1.315.000 doses aplicadas neste intervalo. Vamos falar agora sobre a vacinação contra a Covid-19 em gestantes puérperas. Elas não vão precisar mais de relatório médico para que sejam vacinadas contra a Covid-19, com prioridade na cidade de São Paulo. Com prioridade. A medida foi adotada após recomendação do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, NUDEM, da Defensoria Pública enviada à Prefeitura da capital. Vou conversar sobre esse assunto com a defensora pública Nálida Coelho Monte. Ela é coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de São Paulo. Bom dia, doutora. Explica para a gente, então, até então, na cidade de São Paulo, se exigia um relatório para essas mulheres, é isso? Bom dia, Jeremias. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Exatamente. Aqui na cidade de São Paulo havia uma orientação em relação à vacinação de gestantes, em que eram exigidos, né, a comprovação dessa condição da gestação por meio de carteira gestante, registro de comparecimento ao pré-natal e se exigia ainda um relatório médico, né? Era uma orientação divergente daquela que era exigida pelo Estado de São Paulo, que não exigia esse relatório médico para vacinação, e isso acabava gerando, na verdade, uma confusão até, né? Um desentendimento na fila de vacinação, porque os documentos divulgados como essenciais para vacinação pelo Estado de São Paulo era uma lista que não exigia esse relatório médico, mas o município de São Paulo e alguns outros municípios do Estado exigiam esse relatório médico para vacinação. E aí a defensoria que atua em todo o Estado, isso acontecia só na capital paulista, e aí vocês entraram com Pois não, diga. Exatamente. A gente tem registro que isso não acontecia só no município de São Paulo, acontecia em outros municípios também. Uhum. E a gente acabou fazendo essa recomendação, né, levando em consideração o contexto geral do Brasil de alta proliferação de Covid-19 e alta taxa de mortalidade materna, né? Então, a gente acabou percebendo que as gestantes e as puérperas, elas têm uma condição especial de agravamento da Covid-19, em que elas acabam necessitando muito mais do que outras pessoas, né, que não estão nessa condição, por exemplo, UTI e ventilação mecânica invasiva. Então, por isso, os gestantes puérperas estão incluídos no grupo de risco para a Covid-19 desde julho de 2020. Apesar disso, né, elas demoraram aí até a 6ª edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação para serem incluídas como prioridade. E aí, quando foi retomada a vacinação de gestantes e puérperas no estado de São Paulo, eles acabaram, no estado de São Paulo, alguns municípios acabaram exigindo esse relatório médico, né? A gente acabou considerando que, diante desse cenário de alta taxa de mortalidade materna, seria, e diante desse cenário também de que várias entidades médicas renomadas, né, como a Federação Internacional de Ginecologia Obstetrícia, o CDC, a FEBRASO e a SOGESP, passaram a apoiar a vacinação de gestantes e puérperas, a gente, com esse respaldo científico, né, resolveu pedir a retirada desse relatório médico por entender que ele acabava ferindo aí critérios de justiça social referente ao acesso à vacina de forma igualitária, né, entre as mulheres. Então, as mulheres que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde para ter acesso a esse relatório precisavam esperar a consulta do pré-natal agendada, e às vezes ela ocorre mensalmente, ou às vezes ocorre semanalmente, né, a depender do período gestacional, ou então marcar uma consulta, agendar uma consulta só para esse fim, né, a obtenção de um relatório médico, quando a vacina ela é indicada sem barreiras de acesso por todas essas entidades médicas. Então, por isso que a gente resolveu fazer a recomendação para retirar desse relatório. Extremamente importante o trabalho da Defensoria rápido, porque imagina, uma pessoa grávida, né, uma mulher grávida já enfrenta tantos desafios e ainda enfrentar um processo burocrático para poder se vacinar. Eu queria saber, essa medida então já está valendo aqui na capital e nesses municípios onde se exigia essa documentação?
Exatamente. Aqui no estado de São Paulo como um todo, a orientação é pela não exigência do relatório. A nossa recomendação ela foi respondida muito prontamente pelo governo estadual. O município de São Paulo, a gente teve uma excelente conversa, né, com os representantes do município, e a partir de uma reunião, eles retiraram também, desde a sexta passada, essa exigência. Em relação aos outros municípios que a adotam, o que a gente está fazendo é recomendando, todas as vezes que a gente tem notícia de um município que adote esse critério, né, da exigência do relatório para vacinação, a gente está recomendando também esses municípios a retirada, né, na linha do que o governo estadual determinou. Mas a gente tem tido, assim, experiências de diálogos muito bons, tanto com o governo estadual quanto com a prefeitura aqui de São Paulo, e a gente espera que, caso isso ocorra em outros municípios, esse diálogo também possa ser proveitoso, porque a gente entende, né, que tanto os estados quanto os municípios e a defensoria têm o mesmo objetivo atualmente, que é vacinar o maior número de pessoas possíveis, retirar barreiras de acesso para vacinação e salvar o maior número de vidas. De qualquer forma, a mulher que vai se vacinar, está grávida ou puérpera, daqui a pouquinho, vamos explicar direitinho o que é puérpera, porque a gente fala toda hora, nem todo mundo entende. Precisa levar algum tipo de documento, porque eu estava anotando aqui, carteira de gestante, ela precisa comprovar com alguma coisa ou só dizer que está grávida é o suficiente? Os documentos que são exigidos hoje em dia, hoje, né, depois desses diálogos com a Prefeitura de São Paulo, com o governo estadual, são só documentos que comprovem a situação de gestação ou a condição de puérpera. Então, o que comprova a condição de gestação? Pode ser qualquer documento, né? Pode ser um relatório de comparecimento a um pré-natal, a carteira de gestante, pode ser também um relatório médico, né? Não precisa o relatório médico como condição, mas também pode ser um relatório médico. Esses 3 documentos, né? Não precisa os 3 juntos, são um dos 3. E para comprovação da condição de puérpera, basta que se tenha também a certidão de nascimento da criança. Então, puérperas são aquelas mulheres que estão ali até os 42, 45 dias pós-parto, tá? Então, também é importante para as puérperas, né, entenderem que, assim, não deixa passar muito tempo, né? Vai tomar a vacina, né? Porque você vai ter essa prioridade. Graças a Deus, agora já está se espraiando, mas a gente tem jovenzinhas, né, com 15 anos que são grávidas, né, doutora? A senhora deve saber que tem 15, 16, 17 anos, essa é a realidade brasileira. Então, você não está na idade de tomar vacina, mas se está grávida ou puérpera, já até 45 dias que teve a luz, tem o direito de tomar a vacina, como a doutora explicou, dentro desse grupo de risco, e aí é só levar esse documento aí mais prático, sem precisar necessariamente do relatório. Doutora, a senhora é coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, da Defensoria Pública. Aproveita para falar um pouco desse trabalho, que eu vi também que tem uma cartilha da gestante. Quem precisa desse trabalho da mulher no estado de São Paulo, como é que faz para buscar o trabalho da Defensoria? Não sei se ainda está virtual ou não. Perfeito. Bom, o Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres que eu coordeno, né? A gente possui uma abrangência para atuação em todo o estado de São Paulo e a gente atua, na verdade, com todos, para garantir todos os direitos das mulheres e evitar que ocorra violações, né, de direitos humanos em termos de gênero. Então, a gente tem uma atuação aí, tanto no que se refere aos direitos sexuais e reprodutivos, como, né, você fez menção, essa atuação aí para garantia de um parto, né, seguro, em que a mulher tenha respeitado a sua autonomia, no enfrentamento principalmente à violência obstétrica, como você mencionou nessa cartilha, mas a gente atua também para evitar outras formas de violações de direitos, né, como na violência doméstica, na defesa de mulheres encarceradas também. Então, a gente faz uma atuação aí que é bastante ampla. Para acessar o núcleo, basta que a pessoa acesse por meio de um telefone, né? Pode ser ligando no telefone 0800, pode ser
entrando no site da Defensoria Pública de São Paulo, né, que é www.defensoria.sp.def.br. Lá tem todas as informações sobre como consultar o núcleo, como marcar um agendamento. E a gente está no atendimento presencial já, um atendimento misto, né, porque a gente, na verdade, acompanha o Plano São Paulo de retomada de trabalho presencial. Então, nesse momento específico, a gente faz um atendimento misto, com revezamento, né, nas unidades de atendimento da Defensoria. Então, é importante consultar o site da Defensoria para a gente conseguir verificar quais unidades estão atendendo de forma presencial, mas remotamente a gente está atendendo todos os dias por meio de um chat online que a gente consegue falar com as pessoas, né? Muito bem, a senhora estava falando, eu procurei aqui, ó, é o 0800 773 4340, 0800 773 4340. Agora, o site da Defensoria, doutora, tem agora, eu não sei nem como é que se fala isso, eu chamo de robozinho, mas é inteligência artificial, né? Tem isso também. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho que ficar nesse processo. Mas se você for pegar um ônibus, esperar na fila, então tenha paciência, porque o robozinho ele ajuda a gente também. Você precisa disso? Não. Ele vai para a segunda etapa. E aí, em alguns minutos, você avança, né? Perfeito. A gente tem essa ferramenta, né, que auxilia no atendimento, que se chama DEF. Só que depois que se verifica ali, né, as questões iniciais, para marcar ou para agendar o atendimento, a pessoa é direcionada para falar com defensores e defensoras públicas e com assistentes, né? Esse atendimento ele não é feito só por meio de um robô, né? São pessoas que fazem esse atendimento de verdade. Claro. Mas assim, o que a gente, na verdade, acha que é importante agora, nesse momento da pandemia, é respeitar as medidas, né, de distanciamento social que são aí colocadas pelo governo estadual como importantes, né, para a preservação da saúde e da vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, não deixar de garantir o acesso à justiça quando as pessoas necessitam. E aí a gente disponibiliza essa ferramenta virtual de acesso, que muito provavelmente vai ficar até permanente, né, no atendimento misto. Isso também proporciona que as pessoas possam ser atendidas sem sair de casa, sem deixar o seu local de trabalho. Então, em certa medida, isso também acaba auxiliando aí, né, as pessoas que têm acesso a essa ferramenta. Doutora, eu sei que a Defensoria trabalha num campo bem vasto, né, para as pessoas que têm, principalmente, uma vulnerabilidade social. A senhora pode até falar aí em relação ao valor. Me parece que na área criminal não tem valor, mas se for, por exemplo, direito do consumidor, né, tem um valor específico. Mas eu queria que a senhora aproveitar para falar assim, existem erros que a gente comete, por exemplo, plano de saúde. Esse dia eu estava na fila, a mulher chegou do meu lado e aí a atendente falou assim, olha, a sua consulta foi desmarcada, porque esse médico ele não faz mais parte aqui do quadro do nosso plano, né? E a senhora idosa estava ali, ela falou, e agora? Agora não há o que fazer. Eu falei isso para um defensor, ele falou, não, tenho que fazer sim, porque eles têm que avisar com 30 dias de antecedência, né? Nesse caso, casos assim, casos de direito de defesa do consumidor, a gente procura geralmente um órgão como regulador primeiro, ou procura o PROCON, ou procura a defensoria, porque às vezes a pessoa também deixa de lado, fala, vou ter tanto trabalho, né? E às vezes não, às vezes tem caminhos que a gente, sei lá, a defensoria manda uma cartinha, o PROCON manda, às vezes as empresas são até multadas, né? Como é que... Exatamente, apesar de não ser muito a minha área de atuação, mas o que a gente recomenda é que é interessante procurar esses órgãos, né, que você mencionou, para uma tentativa de resolução administrativa da questão posta. Se isso não for possível, né, você chegar a um ajuste sem a existência de um processo, com certeza pode procurar a defensoria por esses canais que a gente falou, preenchimento de um formulário por meio do atendimento eletrônico, DEF, ou ligação no 0800 para a tomada de medidas judiciais cabíveis. Né? Aí nessa demanda que você fez menção, relacionadas a plano de saúde, direito do consumidor, a gente tem aí
um critério de vulnerabilidade social de atendimento de até 3 salários mínimos de renda familiar, mas em caso de urgência, né, principalmente esse exemplo que você mencionou de se houver risco de morte, demandas relacionadas à saúde, a defensoria precisa ajuizar as medidas para garantir ali o direito à vida, o direito à saúde das pessoas, e só depois, né, faz essa avaliação econômica. Muito interessante. Doutora, voltando um pouquinho dessa sua área de atuação, que a senhora é coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a senhora falou que, em muitos casos, são para assegurar o direito ao parto seguro, a violência obstétrica, violência doméstica, encarcerados também, que eu já tive a oportunidade de fazer programas sobre isso, né? Agora, no caso de uma mulher que ela está no Sistema Único de Saúde e ela está grávida e ela percebe que em algum momento, a gente está tratando aqui da vacina, que vocês conseguiram solucionar casos, ela precisa de um atendimento jurídico. Então, ela entra em contato com a defensoria e, eventualmente, ela pode obter uma liminar para conseguir que o seu direito seja considerado? Exato, a depender do direito que essa mulher entenda que foi lesado, por exemplo, nessa demanda específica de garantia dos direitos em relação ao parto e violência obstétrica, a gente recebe um conjunto de demandas que por exemplo, às vezes as mulheres têm interesse em protocolar diretivas em relação ao parto, né? Então, elas podem fazer isso, né? De dizer, por exemplo, se desejam, né, que o parto seja normal ou não, de que tipo de intervenções ela espera que ocorra, relativas, por exemplo, ao recebimento de analgesia, outras medidas não farmacológicas para alívio de dor no momento do parto. Então, a mulher pode preencher esse documento, que se chama plano de parto, em que ela vai ter ali, já vai expressar algumas diretivas, né, de vontade em relação ao pré-parto, parto e pós-parto. É claro que os médicos eles não estão adstritos àquelas diretivas, sobretudo se houver uma situação de complicação, de risco, né, para a mulher ou para o bebê. Mas todas as intervenções médicas que forem feitas ou realizadas fora desse plano de parto, essas diretivas que foram inicialmente expressas, devem ser justificadas, né? Isso é importante porque a gente vive um cenário, né, no Brasil de intervenções muito grandes e desnecessárias, né, no momento do parto. Então, a gente tem condutas, né, por exemplo, uma conduta que é muito comum, né, que é a episiotomia de rotina, que é um corte no períneo, né, da mulher para facilitar, que os médicos justificam como para facilitar o parto e que muitas vezes ele é desnecessário, ou condutas como a raspagem de pelos sem consulta da mulher, né, exagero na utilização de hormônios, né, como a ocitocina. Então, assim, esse tipo de conduta, né, o que a gente verifica quando a mulher preenche essas diretivas é que elas podem ser evitadas, né? Por isso que às vezes as mulheres procuram a gente, por exemplo, para protocolar esse plano de parto, que infelizmente, apesar de isso ser um direito da mulher garantido, inclusive por uma lei estadual aqui de São Paulo, né, ainda não aceitam o protocolo dessas diretivas. Então, elas procuram, às vezes, para que essas vontades elas sejam respeitadas no momento do parto e, posteriormente, caso sejam respeitadas, elas podem procurar a defensoria para ajuizamento de ações indenizatórias, né? O objetivo é reconhecer a ocorrência dessa violência obstétrica, ainda que isso possa não ter resultado nenhum desfecho ruim para as mulheres, né? Como, por exemplo, a morte materna ou a morte da criança, algum prejuízo no parto, mas o só ato da violência obstétrica a gente já considera como um dano que pode ser passível de indenização.
Muito bem, eu queria agradecer bastante a nossa defensora pública que nos orientou aqui sobre a questão da vacinação das puérperas e das grávidas. E já fica aqui o convite para a gente fazer um programa só sobre plano de parto, que eu adorei aí a sua explanação para a gente entender e esclarecer a população. Muito obrigado, doutora. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer as pessoas sobre esses assuntos e a gente fica aberto aí para convites futuros. Tchau, tchau, bom dia. Combinado, combinadíssimo. Então tá bom. Olha, o governador de São Paulo, João Dória, destacou ontem em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes que mais de 25 milhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas em território paulista. Até hoje, 18 milhões e 700 mil pessoas com idade acima de 18 anos já iniciaram o esquema vacinal, o que corresponde a 53% deste público. Além disso, 18% da população adulta já está completamente vacinada com as 2 doses de imunizantes. Ontem, a taxa de ocupação dos leitos de UTI estava em 74,8% no estado e em 68,9% na Grande São Paulo. Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, é a primeira vez em 3 meses que a taxa de ocupação de leitos no estado está menor que 75%. A última vez foi no dia 1º de março. Quanto ao número de internados, 9.778 estão em UTI e 10.419 estão em enfermaria. Entre casos confirmados e suspeitos de Covid-19, o estado de São Paulo já contabilizou cerca de 3.800.000 casos de Covid-19 e mais de 127.600 mortes em decorrência da doença. Até o final desta semana, a cidade de São Paulo pretende vacinar os adultos a partir dos 42 anos de idade. A imunização do grupo dos 41 anos deve começar na segunda-feira, dia 5 de julho. Nascidos em janeiro recebem hoje a 3ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro vai estar disponível para saques e transferências. Os pagamentos da 4ª parcela do benefício começam no próximo dia 19 para quem faz do programa Bolsa Família e no dia 23 fazem parte, do Bolsa Família, e no dia 23 para os demais beneficiários. A consulta pode ser feita pelo aplicativo auxilio.caixa.gov.br ou também pelo consultaauxilio.cidadania.gov.br. Vamos agora falar sobre projetos de lei de autoria de parlamentares da Alesp que atendem às necessidades da população. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o deputado Paulo Fiorillo, que já está aqui com a gente novamente. Seja bem-vindo, deputado. Falando o tempo todo de vacina, o senhor já tomou vacina, já passou dos 40? Jeremias, muito obrigado aqui pelo convite. Já tomei uma dose da AstraZeneca no último dia 16 de junho. E agora toma a 2ª dose no dia 8 de setembro. Muito bom. A gente tem falado aqui o programa todo, aqui o jornal, sobre a questão da vacinação. E o senhor é autor do projeto de lei 114 de 2021 para punições de pessoas que desrespeitam as normas sanitárias de distanciamento, né? O senhor podia comentar um pouquinho? Claro. Essa ideia não é minha, é do Dr. Gabardo, que é do comitê aqui no estado de São Paulo, foi do Ministério. Numa das entrevistas, no momento crítico, ele disse que era preciso que as pessoas entendessem a gravidade da situação e uma das formas de entender talvez fosse prestar serviços em unidades de saúde, não no tratamento daquele que está com Covid, porque as pessoas não têm essa expertise, mas de recepcionar, de ajudar a orientar, quem sabe aí as pessoas pudessem entender a gravidade da situação e fossem mais cautelosas, não se aglomerando, usando máscara e entendendo a crise que vivemos na saúde pública e aí talvez mudando inclusive de posição. A punição não seria uma punição econômica no bolso, mas seria uma punição talvez mais educativa. Acho que o primeiro cara que deveria passar por isso é o presidente da República. Ele devia atender num hospital aqueles que estão contaminados pela Covid. Quem sabe aí ele passasse a usar máscara, defender o distanciamento e ter uma outra postura, né? Vamos ver se essa lei progride, se ela prospera e quem sabe aqui no estado de São Paulo a gente pode ter pessoas aprendendo na prática a respeitar essa situação tão delicada que a gente vive hoje.
Deputado, acabei de entrevistar agora um economista que ele está falando como caiu o nível de investimento no Brasil, né? Mas foram números assustadores. E ele falou, olha, teve a questão global de investimentos de um lado para o outro, mas o Brasil sofreu mais por conta da vacinação, porque o investidor ele olha e fala assim, mas está muito lento. Então, lógico, se você coloca dinheiro onde outros locais, né? Então, é uma crise de saúde que afeta muito economicamente o brasileiro. O senhor tem um projeto aqui, que é o 370-2020, que assegura indenização para os dependentes em prol dos profissionais de saúde que perderam a vida no estado de São Paulo devido à superlotação nos hospitais, né? Então, vários setores da economia foram impactados e, no caso desses profissionais, o senhor tem um projeto específico, né? Que queria que o senhor comentasse. Então, Jeremias, rapidamente, eu acho que tem razão o economista quando você olha para um país em que há um baixo índice de imunização a partir da vacina, óbvio que ele vai ser muito mais cauteloso para investir num país assim. O Brasil ainda está muito lento, ainda precisa avançar mais. Existe a perspectiva de que até setembro, até outubro, você tenha pelo menos toda a população com a primeira dose, mas nós estamos muito longe do ideal. O estado de São Paulo fala em 50%, a cidade de São Paulo em 50%, mas a gente precisa chegar em 100% e avançar para que a gente possa garantir um olhar diferenciado para o Brasil. Até porque o Brasil é um mercado importante. Agora, é preciso observar que o estado de São Paulo, ele manteve o crescimento, né? A gente não teve uma queda na arrecadação de ICMS, dos impostos estaduais. Isso mostra que há uma atividade econômica funcionando. Aqui, nesse caso do projeto que você fez referência, a gente está preocupado com aqueles profissionais de saúde que faleceram e que acabam deixando a família sem uma alternativa econômica. Então, a gente pensou como é que era possível o Estado reparar os muitos profissionais que faleceram por conta da Covid, tendo um seguro ou tendo um benefício para os seus familiares. Isso ajudaria muito a manter essas pessoas num padrão de vida sem perder o arrimo de família muitas vezes, sem perder uma fonte econômica importante. Saiu matérias recentemente mostrando que muita gente que perdeu aquele que provia a casa vive hoje numa situação muito delicada de vulnerabilidade. Tem mais um projeto aqui do senhor, o 42 de 2020, né? Com o início da imunização contra a Covid, surgiu uma série de denúncias de pessoas que tomaram vacina indevidamente, né? Furando a fila, né? Aí o senhor, então, na época, já protocolou esse projeto para que a população todos sejam imunizados. Como é que é isso? Então, a ideia é muito voltada para a transparência. A gente apresentou vários projetos, você se recorda, no início a gente teve vários problemas com a vacina. A gente teve o caso lá de Belo Horizonte, gente que teria tomado uma vacina que na realidade não era vacina. Então a gente pensou como era possível dar transparência, identificando o lote, a pessoa que tomou. Na realidade, você teria muito mais informação, até para evitar problemas. Você sabe que tem gente que toma a primeira dose, depois esquece, não toma a segunda, ou ainda pior, né? Tem gente que quer tomar outra vacina, até porque a gente tem hoje 5 vacinas sendo disponibilizadas aqui no Brasil. Então é preciso que a gente tenha um controle e uma transparência maior. Essa era a ideia que motivou o projeto e acho que ele é necessário e importante. Tem mais aqui, olha, projeto de lei 50 de 2021. Esse aqui tem a ver com a questão econômica que a gente citou agora há pouco, né? Renda básica emergencial, projeto, me parece, junto com a deputada Mônica Seixas, né? Eu até já conversei isso com o senhor outra vez, deputado, que a gente, entrevistando ONGs, que era da educação, o pessoal fala assim, a gente tem que dar cesta básica. Eu entrevistei prefeitos que falaram assim, olha, eu nunca imaginei que ia dar uma cesta básica para uma pessoa que eu conheço, assim, gente próxima a mim durante a pandemia, ou seja, a situação é realmente grave, né? Como é que é esse projeto? Jeremias, assim, infelizmente, a gente tem um número muito grande de desempregados, de subempregados e de gente que nem procura mais emprego. A ideia do auxílio era poder garantir a essas pessoas que estão na vulnerabilidade uma renda de R$100, que poderia ser complementar à renda federal. O governo do estado não teve interesse no debate que a gente fez aqui do Bolsa do Povo. Agora, recentemente, o governador anunciou o auxílio emergencial. Nossa proposta era para 1.600.000 famílias. Ele anunciou para 10 mil famílias que tiveram Covid.
É importante? Claro que é. É necessário? Claro que é. Mas tímido, um estado como o estado de São Paulo, que o governador adora falar que é a locomotiva do Brasil, que é a economia que não parou, que é punjante. 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, 10 mil famílias. É preciso ser ousado, eu já falei isso. Por isso a gente apresentou esse projeto para ver se é possível dialogar com o governo do estado. O governo tem dinheiro, a gente já falou isso aqui. Superávit no ano passado foi mais de 7 bilhões. O governo tem pelo menos metade desses recursos, mais de 3 bilhões e meio, que ele poderia utilizar para abertura de créditos, para fazer um auxílio emergencial por 3 meses, o que ajudaria muito. Agora, ele não faz isso e propõe o programa Vale Gás, R$100 por mês durante 3 meses, esse auxílio emergencial para as famílias que tiveram Covid. É um governo que vai a conta-gota, né? A gente tem um rio de dinheiro e o governo segura, aperta, quando deveria ajudar as pessoas. Deputado, a gente está num trabalho extenso, agora vai para o segundo semestre, mas eu queria que o senhor tratasse um pouco da sua perspectiva aí, né? Não diria encerramento do seu mandato, porque ainda tem um bom tempo, né? Mas quais eram as perspectivas aí do médio e longo prazo? Então, Jeremias, assim, o mandato esse ano tem atuado muito na questão das relações internacionais, além do debate sobre desenvolvimento econômico regional com os países que têm consulado aqui no estado de São Paulo. Uhum. Nós realizamos 2 encontros, o ano passado no Alto Vale do Ribeira, esse ano a gente fez na região do Pontal do Paranapanema, com o ex-deputado aqui, o Ed Thomas, que agora é prefeito lá em Presidente Prudente. Reunimos os prefeitos, colocamos 3 cônsules que dialogaram parcerias. A Relações Internacionais, na última reunião, a gente trouxe o cônsul de Israel, que apresentou propostas, inclusive concretas, de parceria com Israel. Uhum. Então, nós estamos apostando muito nisso, principalmente porque, com a vacinação, você volta a poder encontrar as pessoas, a viajar, e queremos que os cônsules conheçam as regiões do estado e dialoguem com os seus respectivos países para buscar parcerias. Então, essa é uma perspectiva para o segundo semestre. Nós vamos apostar muito nisso, né? Assim, nós estabelecemos boas relações com a Itália, com a Suécia, com Israel, com a China, com o Canadá, e no segundo semestre a gente tem pelo menos 7 cônsules que a gente quer trazer para dialogar sobre as parcerias aqui no estado. Além disso, a discussão sobre desenvolvimento econômico e sobre o auxílio emergencial, que nós vamos continuar brigando no segundo semestre. Uhum. Acho que é um pouco essas são as perspectivas que a gente aponta daqui para frente. Óbvio que uma série de coisas pode acontecer, você pode ter a imunização atingir um patamar importante, isso faz com que a economia volte a crescer, mais gente vai estar empregado e óbvio que a gente não vai voltar ao normal que a gente já viveu. A gente vai viver um novo normal, usando máscara, sendo vacinado, evitando aglomerações. A gente está vendo alguns países que voltaram a reunir pessoas, a ter eventos, e é um passo importante. Aqui no Brasil, possivelmente o primeiro evento público deve ser na ilha de Paquetá, né, que eles estão propondo em fazer depois da vacinação em massa que está ocorrendo lá. Deputado, nós tivemos recentemente a aprovação da LDO, o senhor acompanhou aí, porque a LDO ainda é lei de diretriz, ela dá as diretrizes para o orçamento que vai ser aprovado no final do ano, né? Participou desse debate, o PT colocou aí propostas? Participei do debate, eu hoje sou suplente na Comissão de Finanças e Orçamento, hoje o nosso titular é o deputado Enio Tato, mas acompanhei porque é uma área importante, você tem uma lei que orienta a elaboração do orçamento, é uma lei que deve compatibilizar o plano plurianual de ações com o orçamento e com a LDO. E a bancada apresentou emendas, poucas foram acatadas, por isso nós votamos contra. Votamos contra por 3 motivos básicos. O primeiro é que a desoneração para o próximo período, os próximos 3 anos, é muito alta. A gente está falando em 195 bilhões de reais. Quando o Estado perde 195 bilhões de reais, quem perde é a saúde, a educação, a ciência, as universidades, a FAPESP. Portanto, nós achamos que é um absurdo. É preciso desonerar? É. Infelizmente, o governo do estado tem uma caixa preta nas desonerações. Aqui tem uma CPI que deve começar a funcionar em agosto para discutir exatamente isso. Onde foi... Onde o Estado deu tanto dinheiro, para quem deu e se teve ou não algum tipo de retorno.
Segunda questão que nos levou a votar contra é a falta de detalhes com relação às indicações da LDO. Um exemplo é o programa Vale do Futuro. Você não tem quantificações, ações, não tem absolutamente nada. Portanto, a gente votou contra. E a terceira diz respeito a essa questão da regionalização do orçamento, que é um problema grave, que o governo, infelizmente, não faz isso, o que facilitaria a fiscalização por parte do Executivo e a gente poderia avaliar se o governo está ou não colocando recursos nas regiões mais carentes. Infelizmente, o governo não topou e a gente votou contra. Tivemos também, deputado, acho que o projeto de empréstimo de 8,8 bilhões destinado à infraestrutura da Sabesp foi um projeto que também teve aí uma loteria federal, já foi aprovado aqui na Leste, o senhor acompanhou de perto, né? Acompanhei o que a gente chamou de X-Tudo, né? Porque ele tinha lá 3 empréstimos no montante de 8,8 bilhões para a Sabesp, tinha recursos para digitalização, São Paulo sem papel e também 5 bilhões para obras que o governo não conseguia dizer quais eram as obras. Isso nos levou a questionar. Além disso, a gente tinha a criação da loteria e tinha também alienação de imóveis. Um deles, a Casa das Retortas, que está destinada para a construção do Museu de História. Por isso, a bancada fez um amplo debate, pediu que eles detalhassem. Depois de várias reuniões, eles fizeram um detalhamento, a bancada entendeu que era necessário votar a favor. Significa mais recursos para o Estado, para obras que podem ser importantes para gerar emprego, melhorar a qualidade de vida das pessoas. O PT tem uma postura, nos casos dos empréstimos, de votar a favor. Por isso a gente fez o debate e aprovou o projeto junto com os outros deputados. Deputado Paulo Fiorino, muito obrigado mais uma vez por vir aqui atualizar a gente, a população, a respeito dos seus projetos e do acompanhamento bem próximo aí das votações. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Fique com a gente. Você acompanha Jornal da